cooperação. Tem um texto lá no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema aí. E cooperação, no fundo, é a lei do progresso. Mas, muito obrigado pela presença de vocês. Eu venho de vez em quando aqui, quando não acho mais ninguém para vir, aí eles me convidam, não é? Então eu estou aqui, tenha um pouquinho de paciência, e logo a gente vai se acertar. Então, nos dias que ninguém pode vir, eles marcam. Até o final do ano já sabem, todo mundo que não pode vir. É uma brincadeira, é óbvio, não é? Bom, então, pedir a Jesus que nos apoie, os benfeitores. O que a gente vai falar sobre o tema cooperação associada à lei de amor. E eu fiz um resuminho aqui para mim não me perder muito, porque eu tenho levado muita bronca, que de vez em quando eu me perco um pouquinho no tema. O pessoal está achando já que eu devo estar tendo a companhia espiritual de um alemão, e então eu preciso tomar cuidado e ajudar o alemão também junto comigo, né, a fazermos as coisas direitinho. Então eu fiz um roteirinho aqui para a gente seguir, tá bom? Todo mundo sabe a importância da cooperação. A cooperação é uma coisa imprescindível em tudo. Se vocês pensarem bem, uma vez eu ouvi uma frase muito bacana que dizia assim: se você quer resolver um problema, é importante que muitas pessoas saibam dele. Então você precisa de um pedreiro, por exemplo, fala para bastante gente, coloca no grupo da família, coloca nos grupos que você conhece. Alguém conhece um pedreiro? Vai aparecer um. A gente sozinho quase não consegue achar um pedreiro que possa servir a gente naquilo que a gente precisa. Eu tive essa experiência recentemente e um amigo me indicou um rapaz altamente recomendado. Eu falei, poxa vida, eu jamais ia conseguir encontrar uma pessoa dessa. Então, tem um problema? Divulga, fala com outras pessoas. E o que significa isso? Cooperação, mas também quando a gente consegue transmitir os nossos problemas para as outras pessoas, obviamente, as pessoas também têm com a gente, quando as pessoas se interessam em resolver os nossos problemas, têm com a gente também um sentimento maior, um sentimento de amor, obviamente, né? Bom, o livro Pensamento e Vida é uma obra do Emmanuel, muito bacana. Agora, antes de falar do Pensamento e Vida, eu preciso lembrar sempre do Livro dos Espíritos. Os espíritas estão surgindo no espiritismo sem conhecer nenhuma obra do Kardec. Esse é um grande problema. Se a gente se dispor a conhecer o Livro dos Espíritos, para com tudo que está lendo agora, para com tudo. Pega o Livro dos Espíritos, para com tudo. E dá uma boa folheada nele. Fica aí uns dias folheando. Não tenho muito tempo. Não precisa, 5 minutinhos. Vai passando as folhas lá, vê uma outra questão, porque é pergunta e resposta. Não tem problema nenhum, você não precisa ler igual um romance. Procura alguma pergunta que te interessa, procura alguma coisa que te interessa no Livro dos Espíritos. Faça isso para a gente conhecer a doutrina espírita mais assim, próxima da gente, mais profundamente. Porque do contrário, a gente vai ter dúvidas e mais dúvidas e mais dúvidas e a gente vai acabar se perdendo por aí. E assim, né? Quando a gente não conhece, a gente é suscetível. Então, a falta de conhecimento deixa a gente vulnerável. E aí vem uma pessoa, fala uma coisa, tu fala outra, coloca minhoca na cabeça da gente, e a gente vai indo assim, de para lá e para cá, como um barco assim, sem nenhum rumo, sem nenhuma diretriz. O Livro dos Espíritos é o mais importante. Se não quiser ler os outros, não tem problema, mas esse é o mais importante. Tá bom? Eu estou falando desse livro Pensamento e Vida do Emmanuel, mas isso é um segundo plano. O primeiro plano é o Livro dos Espíritos. Se quiser ler os dois, ótimo, vai devagarzinho, né? Vai devagarzinho. Deve ter aqui na biblioteca, deve ter aí em algum lugar a gente encontra. Tem PDF, quer dizer, hoje não tem desculpa. Antigamente, o livro custa muito caro. Uma vez o Chico ficou chateado porque o povo ia lá falar para ele, Chico, estou louco para ler as suas obras, mas os livros são muito caros, e ele ficava aborrecido porque ele achava que os livros deveriam ser acessíveis para as pessoas, especialmente os livros que ele recebia, né? Que ele recebia de uma forma tão assim generosa, tão graciosa, transmitia para as editoras e as editoras produziam o livro e ficava caro o livro. Isso que deixava ele um pouco aborrecido com as livrarias, com algumas delas. Então, Pensamento e Vida é um livro do Emmanuel que explica uma realidade para a gente, porque nós vivemos sob intensa cooperação o tempo todo. Sabe aquele pãozinho na chapa despretensioso que a gente gosta de comer de manhã, uma vez por semana? O pãozinho na chapa tem que ser uma vez por semana só, viu? Uma vez por semana.
Olha quanta gente está envolvida naquele pãozinho na chapa. Quantas pessoas que veio lá de trás, lá plantando, colhendo, e sacando, e carregando, e transportando, e descarregando, e sabe, até chegar na nossa mesa ali, gostosinho, quentinho. Então, tem um processo de cooperação que envolve também o amor, uns para com os outros. Não é só questão financeira. Porque se fosse só questão financeira, alguém falava assim, você está achando caro de pagar R$1 um pãozinho? Então vai lá, planta o trigo, colhe, malha, moe, faz todo o serviço. Para você ver se não tem um pouquinho de amor das pessoas aí. Óbvio que tem, né? Tem a parte comercial, mas também tem o amor das pessoas que estão envolvidas nisso. Quando as pessoas querem resolver o problema das outras. Mas tem a ideia do mercado. Não importa, esquece isso, porque o objetivo é trazer mais possibilidades para a gente. Um grande administrador, um grande comerciante, ele está interessado em trazer possibilidades para a gente. Ele quer que a gente tenha possibilidades, tenha conforto, tenha condições cada vez melhores. É esse um dos maiores objetivos que tem. E a gente trabalha para Deus quando a gente cria e está dentro dessa engrenagem, não é? Da alimentação, da segurança, da saúde, sabe, da educação. A gente está dentro dessa engrenagem maior, que a gente às vezes trabalha sem perceber. Então, nós, nesses aspectos, estamos trabalhando em cooperação, uns para com os outros, não é? Bom, a cooperação nos mostra que o universo é um grande organismo. Você vê que depende um pouquinho do outro. Quando, por exemplo, a gente pega um aparelho desse maravilhoso, né? Quantas coisas, milhares de pessoas trabalharam incansavelmente num aparelho desse na internet, ou milhares de pessoas estão trabalhando para que isso possa ser possível, a nossa reunião aqui ser transmitida para outras pessoas. Então, isso faz parte de um organismo, um organismo que ele coloca aqui para a gente. É um universo dentro de um organismo, assim, sabe? Muito intenso e interessante. Bom, a cooperação é a lei da vida. E então, você imagine, né? Se a gente nascesse aqui e não tivesse a ajuda de ninguém. E as nossas mamães passaram noites em claro, deram pra gente tantos recursos, tantas possibilidades, o nosso enxoval, né? Um cantinho pra gente morar, dormir com segurança, ter a nossa alimentação depois jovenzinho. Vocês já pensaram se não tivesse o sentimento de fraternidade, de cooperação, de amor de uns para com os outros? Como que seria? Que nem os bichinhos, né? Porque o bichinho fica contente quando o filhotinho já consegue se alimentar sozinho, ela já, agora é por sua conta, cada um com seus problemas agora, né? E a gente não vai cuidando deles e cuidando, 40 anos, 45 ele está em casa ainda, né? 50 anos ele está lá e nós estamos cuidando dele, 60 anos está se aposentando, né? Está morando na nossa casa, né? Então hoje é assim, né? Você vê como que é as coisas. Antigamente, 19 anos, o menino já queria sair de casa, arrumar uma casa, casar, sei lá o que, né? Procurar sua turma, não é? Bom, desde os átomos até as constelações, tudo coopera. Isso parece repetitivo, mas é o que nós vamos falar sobre isso, essa cooperação, não é? Tudo coopera, tudo ajuda para que a gente possa seguir adiante. Tudo ajuda para que a gente siga adiante. Então, é importante a gente fazer parte disso. Nós somos instrumentos uns dos outros. Então, sei lá, o automóvel, o mecânico, o moço do posto de gasolina, o borracheiro, tá tudo meio interligado. Às vezes a gente não gosta muito do borracheiro, mas é obrigado a ir lá porque não tem outro no nosso bairro. Não gosta de tal coisa, de tal pessoa, mas a gente muitas vezes é obrigado a fazer, ir em algum lugar para resolver algum problema nosso. Então, tudo faz parte, não é? Tudo faz parte dessa ajuda mútua de uns para com os outros, não é? No mundo humano, se reflete numa interdependência. O agricultor depende do ferreiro, o ferreiro do médico, o médico do enfermeiro, o professor do aluno, e vai assim. Sempre depende de alguém, não é? No mundo a gente depende uns dos outros. Parece que não. Tem gente que fala assim, não, eu não quero depender de ninguém, não quero saber de ninguém, mas a gente depende, não tem jeito. Se não depender, a gente pode estar fora do mundo, não é? E alguns estão fora do mundo mesmo.
porque eles estão fora de si, né? Quando a gente pensa que não depende. Bom, mas aí tem uma reflexão importante para a gente. Como que a gente se sente nessa engrenagem? Como que a gente coopera? Na casa espírita, por exemplo, como que a gente coopera na casa espírita? O que a gente faz aqui na casa? Vem aí um chamado, vamos fazer um mutirãozinho de limpeza. Vamos fazer a sopa, vamos fazer o café da manhã, vamos fazer o almoço. Como que a gente coopera? Qual é a nossa participação nisso? Isso é importante, porque a gente faz parte desse organismo. É importante a gente participar, não é? Estamos sendo úteis, não só nessa construção, mas em diversas outras, na empresa que a gente trabalha. Qual que é a nossa participação lá? O que a gente faz? É importante o que a gente faz? Dentro de casa, qual que é a nossa participação? A gente já lavou uma loucinha lá, algum dia desses, não é? A gente já, arrumou, colocou alguma coisa no lugar, consertou uma coisinha que está meio estragadinha lá, trocou uma lâmpada lá que está queimada há alguns dias, arrumou alguma coisa. Como é que é a nossa cooperação dentro de casa? É isso que ele mostra pra gente, nós estamos aí, precisamos, não é? Precisamos de uns dos outros. Na casa espírita ninguém pergunta quem troca a lâmpada, né? Quem paga a conta de luz. Alguém pergunta isso? Alguém pergunta? Ninguém pergunta, né? Porque, na verdade, são os espíritos, né? Os espíritos que cuidam da casa, não é? Então, lá na Eletropaulo, eles dão um jeito de apagar a conta. Quando o homem vem ver aí, eles põem um véu no olho do homem assim, ele não enxerga nada, ele põe zero, tudo zero, sempre zero, não é assim? Então, a gente quase nunca quer saber como que as coisas... Meu Deus do céu, tá tudo limpinho aqui. Quem é que limpa a casa? Meu Deus do céu, não é? A gente nunca pergunta isso. Olha que interessante, não quer nem saber. É que nem as crianças em casa, não é? A gente quer saber de cortar o nosso morango, quer saber do nosso refrigerante, do nosso bife cortadinho. As crianças é assim, quer saber quem comprou, quem trouxe. Isso é de menor importância, tem que estar lá materializado lá na hora, né? A gente fica... Desculpe, viu, gente? A gente é meio perturbado mesmo, a gente fala umas coisas assim... O Cristo é o maior exemplo. Ele não veio ao mundo para ser servido. Lembram disso? Eu não vim para ser servido. Olha só. E a gente não quer ser melhor que o Cristo, porque na maioria das vezes, né? Eu quando chego em casa agora lá, eu chamo minha cunhada e falo, vai buscar meu chinelo. Peço pro meu filho ligar a televisão, peço pro outro trocar o canal da televisão, você vê? Eu não vim para ser servido, mas olha o que eu estou fazendo. Vai no restaurante no Dia das Mães, olha só, né? A gente chega frio e sai fervendo, porque não atendeu direito, é muita gente, isso, aquilo, a carne estava crua, o arroz estava duro, e não sei o quê. Por que você não fez na tua casa? Por que você não fez um almoço para amanhã na sua casa, né? Sabe que é tão cheio esses lugares, mas a gente está sempre assim. O Cristo, que é o nosso maior exemplo, lembra sempre disso. Não vim para ser servido. E nós, viemos para ser servido? Poxa vida, cuidado, que às vezes a gente exagera um pouquinho, né? E daí ele falou mais uma coisinha, ó. O maior entre vós seja aquele que vos sirva. O maior entre vós é o que serve, o servidor. Aquele que serve é o maior, olha só. Então, tome esse cuidado. Bom, como é que a gente pode servir em família? Ele dá uns exemplos aqui, ó. Paciência, diálogo, trabalho em equipe. Tá difícil de ir no mercado sozinho. Chama 2, 3 para ir junto, carregar sacola, aí ajudar a comprar, fazer a lista. Essas coisas, né? Espírito de equipe, isso é importante. No centro espírita, como é que a gente pode colaborar, cooperar? Com amor, dedicação, tolerância, união, fazer o trabalho voluntário, não é? Olha só, aqui na casa todo mundo é voluntário, com exceção do expositor. O expositor ganha um cachê para vir aqui. Vocês sabiam disso ou não? Vanderlei disse que depois vai fazer o Pix para mim mais tarde. Aí ele falou assim, eu faço o Pix, mas deixo você na estação, na pior estação que tem aqui, que não tem ninguém lá, só tem maloqueiro lá. Entra lá e vai. Em sociedade, como que a gente funciona? Com respeito, com empatia, com caridade. Em sociedade é assim, precisa entender as pessoas.
Se a gente quiser levar as pessoas sempre a ferro e fogo, é muito complicado, é muito difícil. O Emmanuel fala interessante assim: cooperação é o clima ideal para o crescimento da alma. Cooperando, a gente cresce. Olha que legal. Cooperando, a gente cresce. Muito legal, né? Bom, mas existe um obstáculo à cooperação: orgulho e humildade. A gente vem servir aqui e quando a gente percebe, a gente está já querendo mudar tudo aqui, quer mandar em todo mundo, quer, né? A gente também tem esse problema. Então, para servir, humildade. Começa com humildade para chegar no excesso de humildade, tá certo? O excesso de humildade, no meu ponto de vista, é o orgulho. Então, começa com humildade. Se você conseguir no excesso, chegar no excesso de humildade, tudo bem. Se não, você continua na humildade mesmo, como Jesus ensinou, não é? Bom, sempre humildade. Cada dificuldade é uma chance de aprendizado e cada relação é uma lição. Muito bem. Nós somos chamados a sermos cooperadores de Deus. Todos nós que estamos aqui. Aqui na Terra tem até um jargão quando eu acho que está no Primeiro Testamento, que diz assim: todo nenê, quando ele chora, no Livro dos Espíritos, quando ele dá o primeiro choro, é sinal que já chegou à Terra mais um servo de Deus. Olha só. Então nós estamos aqui para servir ao Criador, servir aos nossos semelhantes, e servindo aos semelhantes nós servimos ao Criador. Então tem até aquela passagem que fala: você ama a Deus, mas não ama o semelhante? Como que é isso? Assim, como é que você pode amar uma coisa que você não conhece, que você não viu, e não amar uma coisa que você conhece, que você viu? Então é preciso a gente também sempre tomar esse cuidado. Para amar a Deus, nós precisamos amar o nosso semelhante, porque Deus nos ama a todos e se incomoda muito quando a gente entra em conflitos uns com os outros. Nós não estamos aqui para criar conflitos uns com os outros. Pode ter algumas divergências, isso é natural que haja, mas conflito, problemas, guerras, confusões, isso não viemos aqui para isso. Obviamente que não, não é? Bom, a nossa evolução nunca se dá sozinha, sempre ao lado de alguém. Nossa, que coisa, né? A gente pensa que vai evoluir sozinho, né? Mas, por exemplo, para você demonstrar que aprendeu, você tem que demonstrar com alguém, não é sozinho, né? Chegar no mundo espiritual, escuta, você sabe das coisas, eu sei de tudo, eu e meu irmão sabemos tudo, tipo assim, né? Mas a gente não tem o exercício do conhecimento. Como é que vai mostrar o exercício do conhecimento? Você tem paciência? Eu sou um mar de paciência. Mas você já mostrou que você tem paciência? Às vezes a gente não mostrou ainda que tem, não é? Porque a paciência é assim, é fácil falar, não é? Mas quando vem aquela coisa que nos incomoda, aí a gente fica aborrecido, chateado, entristecido, perde a paciência. Quer dizer, se a gente perdeu é sinal do que a gente já nem tinha, já é uma confusão lascada. Então, cultivando esses sentimentos, sermos cooperadores de Deus, a nossa evolução se dá uns aos lados dos outros, e cultivar um bem comum, bem de fraternidade. Cultivar o bem comum também é uma tarefa que nos cabe. Então, veja que interessante. O bem de todos. Qual que é o bem de todos? É o bem que começa em cada um fazendo a sua partezinha. É a partezinha que nós vamos somar, que vai dar aquilo que nós precisamos aqui na Terra. Se ainda não chegamos nesse ponto, sinal de que ainda precisamos melhorar. Agora, vem a questão, não é? Como que nós melhoramos? Como que nós fazemos para sermos melhores? Essa é a questão. Como que nós fazemos para colaborar mais? Para atingirmos uma condição um pouquinho melhor? Porque de vez em quando vem uma coisa que nos tira do caminho, da direção, não é? A gente tem assim, preguiça, desânimo. A gente tem umas coisas que nos abatem de vez em quando. Sei lá, de vez em quando a gente fica aborrecido com alguma coisa, entra naquele processo difícil de não querer fazer nada. Mas não adianta nada, não resolve nada. A gente vive assim, às vezes, uma espécie de depressão. A gente vive assim, não quer sair de casa, não quer fazer nada. Em casa, às vezes as coisas estão todas trabalhadas, bagunçadas, sujas, a gente não quer arrumar a casa, não quer limpar, não quer fazer comida, não quer fazer nada. Por que a gente fica desse jeito?
Então, aí vem a ideia de que nós precisamos firmar os pensamentos. E não tem uma fórmula para resolver isso, obviamente. Mas é assim, a gente pode começar do pouquinho, colaboração do pouquinho. Começa com um pouquinho, porque assim, quando a gente não sabe o muito, não conhece o muito, não pode o muito, a gente sempre pode um pouco, né? Pode começar com um pouco. Então, essa talvez seja a pedra de toque que nós precisamos. Começar com um pouco. Começando com um pouco, obviamente a gente vai avançando. Então é assim, parece pouco vir num trabalho desse uma vez por semana, por uma hora e meia, parece pouco, né? Então tinha uma senhora que dava passe numa casa espírita, e um dia falou, não vou mais, porque não adianta, só posso ir uma vez por semana, e não sei o que e tal, não adianta nada, não resolve nada, estava com essa ideia, né? Aí eu teve um sonho, que um amigo espiritual falou assim para ela, escuta, você não quer ir mais? Ah, tá, não, tudo bem. Quanto tempo você trabalha lá já? Ah, trabalho lá há 10 anos já. Você sabia quantas semanas tem por ano? Tem 50 semanas. Se você está há 10 anos, você já foi 500 vezes lá. Você já deu 500 passes. Se você atendeu uma pessoa. Se você atendeu duas, é 1.000, 4, 2.000. Aí eu penso, meu Deus do céu, mas tudo isso, olha só. E é de pouquinho em pouquinho, olha só. E também tem a outra história, né? Se o macaco comeu uma banana por dia, em um ano ele comeu 365 bananas, né? Em 10 anos ele comeu um caminhão de banana, imagina só. Isso foi um macaco, se for a gente, não é? É o pouquinho, Você veja como que o pouquinho vai. Veja no computador. Vai tentar dar uma limpeza nas fotos. Vamos tirar o computador, vem nas fotos. Pega o celular, abre as fotos lá. Toda hora ele está comprando celular novo porque está sem memória. Vai olhar as fotos lá. Veja quanto tem de foto lá. Não sei quantas 1.000 fotos tem. Meu Deus do céu, é sempre muito. E aí, vai ver o computador, vai ver os arquivos do computador. Tem centenas de arquivos de computador que você abriu, meu Deus do céu. Então, a gente não percebe, mas a gente tem atividade. E é sempre de pouquinho em pouquinho. Não é uma coisa que você faz todo dia, toda hora, tira 50 fotos por dia. Não é isso. Vai num evento, vai num aniversário, num passeio, em algum lugar, tira ali algumas fotos, que você vai somando dia por dia, ano por ano, quando você vai ver, você tem milhares de fotografias, especialmente agora. Antigamente a gente tinha 12, 24, 36, 72 poses. Tirava lá e levava na revelação, ficava uma semana torcendo para ir buscar as fotos. Quando chegava lá, via as fotos, os caras tudo de costa, cortava a cabeça dos outros, as pernas, era um problema. Meu Deus do céu, eu paguei 36 fotos, só sobrou meia dúzia, o resto jogava tudo fora, porque era foto que não tinha de parede, foto de bolo cortado no meio, umas confusão que a gente fazia. Hoje não, você tira a foto, não, tá bom, joga fora, faz outra, na mesma hora, né? Na mesma hora. Então veja como que é. Se a gente pensar em termos de colaboração, de cooperação, veja quanta coisa mudou ao longo dos últimos 10 anos. 10 anos atrás a gente revelava fotografia. A gente revelava fotografia 10 anos, e hoje os meninos nem sabem o que é uma máquina, um filme fotográfico, não sabem. Não sabe às vezes nem o que é um pendrive, um disco de computador, não sabe, porque não existia mais, já uns 10 anos para cá já foi mudando tão rapidamente, e não sabe. Mas vejam, isso tudo para colaborar de uma forma que cada um possa ter cada vez mais recursos, mais e mais recursos próximos de si, para poder agir mais, usar mais, alcançar mais condições, mais possibilidades. A gente nunca pensa nisso. Então, é possível sim a gente fazer as coisas. Quando estiver assim meio sem vontade, tudo bem, descansa um pouquinho. Faz uma forcinha para se ativar em qualquer coisa que seja. Sei lá, arrumar esses copos aqui. Não, vou arrumar essas fotos. Não, qualquer coisa que você quiser. Se ativa para você, de pouquinho, ir se mexendo, se cooperando com você mesmo, às vezes com a casa, com o lugar que você está. Na escola, né? As crianças, os jovenzinhos na escola. Então, se não é o professor, às vezes a gente pensa, mas o professor não precisa da figura do professor, mas precisa sim, porque tem coisa que não entra na cabeça da gente, precisa, ir lá e a pessoa precisa destrinchar direitinho, explicar para poder entender. O colega não tem paciência, em casa os pais não podem fazer muito isso,
Aí você vai lá, fala com o professor, ele ajuda você a pensar, ajuda você a entender aquilo. Então, todos nós precisamos uns dos outros, todos nós. A gente fica bravo quando vai parar o carro, vem um guardador de carro lá. Esse guardador é pedir dinheiro aqui, meu Deus do céu, fica bravo, né? A minha esposa vai numa casa espírita, que eu não posso falar o nome, e aí o povo se reuniu lá, chama a polícia pro guardador, porque ele ficava pedindo dinheiro para as pessoas lá, e aquela confusão. Ai, meu Deus do céu. Aí leva, a polícia leva, depois no outro dia ele está lá outra vez, aí ele está bravo com as pessoas que maltratam ele, fica nervoso, fica chateado, mas no fundo, melhor, porque quando o moço não está lá, tem muitos assédios, muitos problemas. Quando o moço está ali fora, sem fazer nada, olhando só por ali, sempre é uma pessoa que está olhando alguma coisa. Então sempre é positivo, sempre é importante. Mas que a gente dá um trocadinho para ele, o que tem? Então, vai contratar um guarda para ficar na porta da casa espírita. A gente não consegue. A gente que trabalha com doação, essas coisas, não consegue pagar o mínimo que seja uma pessoa ficar 2, 3 por semana, não consegue. Então, você está lá, deixa ele, não tem problema, claro, sem exagero, sem excesso, mas uma colaboraçãozinha, você pode ajudar, sempre pode. E é sempre melhor ter uma pessoa que está sempre ali, porque ela vê tudo, ela sabe tudo, sabe? Quando você está aqui dentro, impressa e tudo, ela está lá, vigilante, olhando. Então, essas coisas que nós muitas vezes vamos deixando e vamos assim, isso nos aborrece, nos entristece e a gente vai se afastando das pessoas. Hoje tem muitos motivos para se afastar. A pandemia também criou esse problema para a gente sempre acha que pode ficar afastado das pessoas. Antigamente, antes da pandemia, a gente afastava, mas não era tão intenso como é hoje. Veja na casa espírita que tem gente que não voltou até hoje para a casa espírita por causa da pandemia, até hoje. Prefere fazer a reunião sentadinho lá no sofá do que vir aqui e manter contato com a espiritualidade ao vivo. Veja, os espíritos atendem a gente aqui, eles vêm pessoalmente aqui até a gente. Então, às vezes a gente fica com esse pensamento, porque, não, é longe, é difícil, é de noite, é escuro, é perigoso, tem uma série de motivos. E nós precisamos nos ativar, nos melhorar quanto a isso, fazer um esforço para sair um pouquinho de casa, para fazer alguma coisa a mais. Isso faz parte da cooperação. Na casa espírita, por que a gente não atende o chamado? Vai ter o almoço. Detesto feijoada. Tá bom, mas colabora, dá para alguém que gosta. Lasanha, detesto lasanha. Tudo que for fazer, sempre tem alguém que não gosta, né? É difícil agradar todo mundo. O que você gosta de comer? Meu negócio é jiló, quiabo e beterraba. Já pensou se fosse fazer jiló, quiabo e beterraba, né? Não ia ter ninguém aqui, né? Meu Deus do céu. Tem que fazer alguma coisa que, assim, popular, né? Vamos dizer assim, popular, né? Então, vem, colabora, ajuda um pouquinho, dá a sua participação, dá o seu apoio, dá o seu amparo. Isso é importante no trabalho, em casa. Em casa é tão importante, mas tão importante, porque os espíritos mesmo falam. André Luiz tem uma mensagem no livro Sinal Verde, diz assim: tem muita gente que precisa do seu sorriso para levar a alegria para os outros, Então, às vezes a gente anda com a cara amarrada o tempo todo, está sempre nervoso, sempre irritado, sempre chateado, sempre no bronco, sempre querendo ensinar as pessoas. Tem gente que acha que nasceu para ensinar todo mundo. Não é assim que estaciona, não, a gente tem que vir mais para cá. Mas você dirige? Não dirige. Nem sabe o que é dirigir, meu Deus do céu. Não é? Você está comendo coisa errada, você não pode comer isso aí. Mas você come? Você não come, mas isso aí não presta, é bom você não comer. Chocolate faz mal. Aí eu falar que chocolate faz mal, o que é isso, meu Deus do céu? Chocolate faz mal para quem não come, não é? Feijoada faz mal, tudo faz mal, né? Claro, se você comer feijoada o dia inteiro. Eu conheci um senhor que comia feijoada todo dia. Morava lá no meu prédio. Ele já morreu. Não sei, não estou associando nada. Nem sei porque eu falei que ele já morreu. Eu devia ter falado isso, né? Segunda-feira, onde você vai? Alguma vez já falou, mas segunda-feira é o seu lugar que vende feijoada todo dia. Ele ia todo dia lá e comia feijoada. Meu Deus do céu.
Olha só, vai gostar de feijoada assim? Acho que ele foi escravo no passado, né? Não deixaram ele comer a feijoada que eles faziam lá na fazenda. Não é possível, meu Deus do céu. Então, tem os prós, tem os contras. E também saber entender essas pessoas. Não posso falar chata, não é um termo muito apropriado, né? Essas pessoas um pouco difíceis. Vamos falar, os expositores refinados falam assim, né? Haroldo Dutra e tal, fala tudo bonitinho. As pessoas difíceis. Aí o expositor desqualificado, esse chato que tem aí na rua, vai pegar o trem, vai com um balde no sua perna, com aquele balde. Deixa eu sentar, aí você senta, aí ela pega o celular, fala, meu Deus do céu, ela sentou para pegar o celular. E com esse balde na perna da gente, meu Deus do céu. Mas a gente não precisa entender, não precisa compreender também, né? De vez em quando tem que andar com carrinho no meio do trem, em algum lugar, sei lá. O neto, né? Anda com o neto que se pendura no corrimão, lambe o corrimão todinho, sei lá, faz uma confusão lascada. Então é preciso compreender uns aos outros, né? Será que ele vai entender se eu falar para ele, não pode lamber o corrimão porque é ruim, né? Será que ele vai entender isso, né? Aliás, tem uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam por que o corrimão é de metal inox? É bom não saberem por quê, né? Alguns corrimãos são de metal inox, especialmente no hospital, nos ônibus e nos trens. Mas, enfim, a gente vai devagarzinho também lidando, aprendendo a lidar, né, com essas pessoas mais difíceis, que a gente vai aprendendo a cooperar com elas, a achar um jeitinho de colocar uma sementinha boa no coração, não é, dessas pessoas mais difíceis. Mas isso também exige prática, né? Não vai conseguir isso se a gente tiver uma resistência, se a gente resistir a essas pessoas. Porque a primeira coisa que a gente quer fazer quando tem uma pessoa difícil na nossa frente, o que é? Se afastar dela. A primeira coisa é essa. É a primeira coisa que a gente faz, é isso. Então, não que a gente vá lá corrigir ninguém, em absoluto, mas faz uma forcinha para você mesmo. Por que você pensa em se afastar? Porque é mais cômodo para a gente, não é? Mais cômodo se afastar. As pessoas boas que a gente gosta, que gostam da gente, que a gente quer essas pessoas perto. Mas as pessoas difíceis, e muitas vezes essas pessoas difíceis têm muito para nos ajudar, muito para nos ensinar, tem muito para nos dar. E a gente às vezes perde a convivência com essas pessoas e perde uma grande possibilidade, um grande recurso na nossa vida. Que Deus, chega, né? Pelo amor de Deus, né? Hoje vai até meia-noite, não? O pessoal está tudo prestando atenção. Vamos mais um pouquinho, né? Tá bom, então, vamos mais 5 minutos, porque senão está acabando a gasolina aqui. Eu trouxe ali, mas está acabando. Então, eu não sei, esse está passando na internet? Tá. É Facebook ou o que é? Instagram. Instagram. Então, pessoal, vamos falar mal dos caras que estão no Instagram, porque assim eles vão vibrar pra gente lá, né? Quem sabe se até fogo aí no celular. É? Já estão reclamando aí, né? Não, tá no Instagram. Tá no Instagram. Tem quantas pessoas? Tem duas? Uma ou duas? O celular e você? Não? Cinco, então. Vem para casa aqui, vem colaborar, vem fazer o que é possível aqui, porque nós estamos falando sobre cooperação, colaboração. E a casa sempre precisa, viu, gente? A casa aqui, se você for ver mesmo, se for humilde e se submeter, você tem muita coisinha aqui para fazer, muita coisinha que às vezes está parado, ninguém pode fazer porque não tem tempo, essas coisas, né? Eu sempre tive muita boa impressão aqui, porque sempre vi a biblioteca funcionando, a livraria, sempre gostei desse movimento, acho muito bacana. E os movimentos também dos almoços, né, que de vez a cada 2, 3 meses vocês fazem um encontro de almoço. Alguns eles não me avisam para mim não vir, né? Porque aí venho aí no almoço, pode pôr um pouquinho mais que a família é grande. Não chama aquele camarada não, porque dá prejuízo. Então, eu só venho de vez em quando. Bom, então, a colaboração cabe em qualquer lugar, com qualquer pessoa. A gente vai viajar, por exemplo, vai pegar um ônibus. Às vezes tem aquele problema, muita gente, aquelas pessoas difíceis também que estão lá, o banco que puxa muito para trás, que vai muito para frente, sabe? Aquelas coisas que acontecem no ônibus. E a gente está sempre assim, nossa, tem sempre um motivo de reclamar. Quem colabora não reclama, quem coopera não reclama.
Então faz força para ver uma coisa positiva ali naquela viagem, porque às vezes tem coisas tão bacanas. Uma vez eu fui viajar para o Rio de Janeiro, o ônibus parou num posto de gasolina, e aí fui comer um sanduíche lá, comi um sanduíche de legume e tal, que tinha lá, mas uma delícia, você estava com muita fome. Aí fui comer o segundo lanche, a minha esposa falou assim, se você comer o segundo lanche, a gente vai ter que dormir na rodoviária, porque não temos dinheiro para ir. E, meu Deus do céu, é mesmo, né? Mas eu estou com vontade de comer esse lanche, mas eu nunca mais me lembrei onde é que foi que esse ônibus parou na estrada para me comer esse lanche outra vez. Olha só. Então, uma lembrança boa, né? Eu podia falar assim, queria comer o segundo lanche, não me deixaram. Uns mortos de fome, fominha. Podia ter ido a pé para casa, mas pelo menos comia o lanche. Então, achar coisas boas, de momentos. Dia da família, dia da mãe, dia da família, né? Dia das mães, dia da família. Aí tá lá no dia das mães, aí vem o cunhado, vem o genro, vem as pessoas em casa. Sempre tem um motivo bom para falar, né? Dele. Poxa, eles vieram, ainda bem, faz um ano que eles não vêm e tal, que bom que eles vieram, né? Sempre a gente pode arrumar uma coisa boa para falar deles. Não precisa falar que eles comem demais, que não fazem nada, não lava a louça, não faz nada, vai embora, vira as costas, vai embora, despede de ninguém, sai assim a francesa, não quer nem saber se ficou sujo a casa, se não ficou. Tudo bem, uma vez por ano que ele vem lá, vamos ver a parte boa, né? Aquele novo namorado da sobrinha que vem também, não é? Então, a gente também vê as coisas assim boas, né? Ninguém trouxe sobremesa, mas não tem problema, tá todo mundo de dieta mesmo, então vamos ficar só com o almoço, então não tem problema, não é mesmo? Que ninguém trouxe nada para a gente comer de sobremesa, tá tudo certo. Na minha casa teve 30 pessoas, olha só que beleza. E só tinha coisa boa lá, viu, gente? Eu não tenho nada para reclamar lá dos meus cunhados, de ninguém lá, estava tudo ótimo, maravilhoso, né? Quando foi 9 horas da noite eles foram embora, no domingo, tranquilo, né? Foi tudo bem, deu tudo certo, graças a Deus deu tudo certo. Aí na segunda-feira nós ficamos o dia inteiro limpando a casa, mas estava ótimo, estava tudo bem. Então, que a gente possa ter um sentimento de cooperação, porque cooperar também é amar. Vamos fazer uma poesia para a gente terminar? Vou desligar aqui porque ninguém aguenta mais.